Bom, o nosso tema é progressão aritmética. O que é progressão aritmética? A progressão aritmética é uma sequência de números, onde o resultado de um termo é a soma do termo anterior mais uma constante, que chamamos de razão. Nós temos três tipos de progressão aritmética. A progressão aritmética crescente, por exemplo, nesse caso aqui, ela é crescente. O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e assim sucessivamente. E nós temos a progressão aritmética decrescente. Por exemplo, o primeiro termo, esse é o primeiro termo. Segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim sucessivamente. Essa é a progressão aritmética decrescente. E nós temos a progressão aritmética constante. Ela é constante, onde a razão é zero. Esses são os três tipos de progressão aritmética. Só uma observação: na progressão aritmética crescente e decrescente, a razão é sempre constante. E na progressão aritmética constante, a razão é sempre zero. Termos de um OPA. Nós denominamos termos de um OPA, por exemplo, aqui. Esse seria o primeiro termo. Seria o segundo termo, um exemplo da escala. O terceiro termo, quarto termo, o quinto termo, o sexto termo, o sétimo termo. Nesse exemplo da escada, a gente nota que o primeiro termo equivale a 1. Por exemplo, aqui, nesse caso, é degrau. Que o primeiro termo é 1 degrau. O segundo termo equivale a 2 degraus. O terceiro termo equivale a 3 degraus. E assim sucessivamente. E a razão é o valor somado a cada termo para chegar no resultado do segundo termo. Por exemplo, para acharmos o valor do segundo termo, nós precisamos somar a razão com o primeiro termo. A relação fundamental. Nós temos aqui, nesse exemplo da escada, sete termos. Como que vamos deduzir a fórmula do termo geral? Por exemplo, nós temos aqui o primeiro termo, nós temos o último termo, e nós temos N termos, que são 7 termos, e nós temos a razão. Então, nesse caso, fica AN igual a 1, equivale ao primeiro termo, mais N, que é o número de elementos, menos 1 vezes a razão. A razão é a altura de cada degrau, nesse caso, nesse exemplo, o exemplo da escada. Bom, pessoal, eu vou colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil para entender. Vamos supor que eu tenho o primeiro termo, que é o A1, e eu tenho o último termo, que é o A7. Eu não sei o número de elementos intermediários, mas eu tenho a razão, e a razão é 2. Então, o que eu faço? Eu vou substituir na forma do termo geral. O AN eu substituo
pelo último termo, que equivale, nesse exemplo, equivale a 13, igual a 1 que eu substituo pelo primeiro termo, que nesse caso equivale a 1, mais N é o número de elementos que eu preciso, eu quero descobrir, eu não tenho, menos 1, multiplica a razão é 2. Então, como que eu faço isso? É simples, eu substituo o AN, o último termo, que equivale a 13, o A1, nesse exemplo, equivale a 1, mais N, o N eu não tenho, menos 1, vezes a razão, que é 2. Substituindo 13 igual a 1 mais N, mais 2N, menos 2. 13 menos 1 mais 2 igual a 2N. 13 menos 1, 12, mais 2, 14. Então vai ficar N igual 14 divide por 2, que é igual a N igual a 7. Então eu tenho, nesse exemplo, eu tenho 7 elementos. Interpolação aritmética consiste em interpolar ou inserir k-meios aritméticos entre dois números A1 e AN. Isto significa obter uma progressão aritmética de k mais dois termos. Cujos os extremos são A1 e AN. Pode-se dizer que todo problema que envolve interpolação se resume em calcularmos a razão da PA. Exemplo. Veja esta PA. O primeiro termo é 1, o último é 10. Vamos inserir 8 meios aritméticos. Logo, a PA terá 8 mais 2 termos, onde A1 é igual a 1, AN é igual a 10, K é igual a 8 e N é igual a K mais 2 igual a 10 termos. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. O R é igual a N menos A1 dividido pelo N menos 1. R é igual a 10 menos 1 dividido pelo 10 menos 1. Tendo como resultado 1. A PA ficou assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos citar vários exemplos do nosso dia a dia como progressão aritmética, tal sendo o jogo de cartas, usando um baralho. Note que em cartas com o mesmo número e diferentes naipes, demonstra que há uma progressão aritmética constante. Olhe na esquerda da sua tela e que em números diferentes, em ordem crescente,
podemos avaliar na tela ao lado direito que há uma progressão aritmética crescente, pois os números cada vez vão se elevando mais. O odômetro, que é usado em vários veículos, também é uma forma de nós vermos que transforma em uma sequência numérica, que a cada quilômetro andado, seu medidor vai marcando em ordem crescente a cada distância percorrida. Também podemos citar que em uma construção de uma obra existe uma pilha de tijolos, sendo que a primeira pilha começa com 4 tijolos e assim vai crescendo sucessivamente. Uma forma de demonstrar a sequência em ordem crescente é o calendário, onde marca o dia, o mês e o ano. Temos também o relógio. Sem ele, como conseguiríamos arranjar tempo para tanta coisa? Ele marca as horas, os minutos, os segundos e, por último, e não o menos importante, temos a trena, pois ela serve de instrumento de medida para ser usada em várias profissões. Bom, continuando aqui, eu tenho um exemplo de uma escada. Vamos supor que é uma arquibancada de futebol, aonde eu tenho a altura do degrau que vai ser a minha razão e o primeiro degrau que vai ser o A1. O A1 vai ser igual às 0,5, quer dizer que é 50 centímetros, vai ser 0,5, já convertendo em metros, e a razão também vai ser 0,5. Eu quero saber, sem precisar ficar medindo, subir degrau por degrau, qual é a altura do 7º degrau. Aí eu vou usar a fórmula do AN é igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 vezes a razão. O A1 eu já botei que vai ser 0,5. A razão também eu já botei que é 0,5. Aí vai ficar que são 7 termos, então vai ser A7 é igual a 0,5 mais o N, que vai ser 7, são 7 termos, e a razão que vai ser 0,5. Aí vai dar A7 é igual a 0,5 mais 7 menos 1, que dá 6, vezes 0,5. A7 vai dar igual a 0,5 mais 6 vezes 0,5. A7 é igual a 0,5 mais 3. O A7 vai ser igual a 3,5 metros. Essa vai dar a altura, contando do primeiro degrau ao 7º, dá 3,5 metros.